Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à disciplina de VGA. Vou só exibir aqui como é que vai ser a logística do curso. E a gente vai fazer algumas discussões. Bom, essa é a ementa da disciplina, tá? A gente vai ver essa ideia de vetores no plano e no espaço, dando ênfase no espaço. Essa disciplina, ela é uma disciplina importante para quem trabalha com 3D, né, que tem muito a ver, não só, né, 3D, mas quem mexe com 3D, aqui tem as ferramentas básicas, né, que a gente vai ver, que são a parte dos vetores, a gente vai ver matrizes como conjunto de vetores, né, e o que as matrizes são capazes de fazer, né. Essa parte de retas e planos, normalmente eu dou aqui na parte de vetores, tá? E cônicas e algumas superfícies, tá? Então, ele vai dos elementos básicos, né, para os elementos que transformam vetores, que são as matrizes, né? As matrizes ele tem um grande poder em relação a diversas áreas. E, por fim, a gente vê algumas superfícies, né, que são geradas com esses elementos básicos que é visto nessa ordem. Tá? Então, essa é a ideia, né, dessa ementa. É bem interessante se tivesse o cálculo 2, né? Porque o cálculo 2 ele é o cálculo em cima das superfícies. Então, seria uma extensão e uma compilação do cálculo 1, das técnicas do cálculo 1, junto com a de VGA. Pois bem. Então, em relação à metodologia, tá? Então, a gente vai fazer a discussão. Eu vou dar as aulas expositivas, né, e os debates meio que de maneira simultânea aqui pelo Google Meet mesmo. Acredito que essa sala vai ser a nossa sala oficial, tá? O material auxiliar eu já disponibilizei para vocês no Cigar, tá? Eu sei que tem alguns aqui que ainda estão esperando o posicionamento da rematrícula, né? Mas de toda forma eu posso enviar em particular, né? É só vocês falarem comigo, que é esses textos, né, que eu trago para vocês, que a gente vai fazendo aqui a leitura deles e os apontamentos respectivos. Também a gente vai fazer discussão de lista. Normalmente, no fim de cada arquivo desse que eu elaboro, eu coloco os exercícios no final. Então, a gente vai ter um momento de discussão. Praticamente, acho que quase todos a gente vai discutir dessa lista de exercícios. São exercícios bem interessantes, né? Que envolvem os elementos que os vetores podem gerar, pelo menos nessa primeira unidade, né? Que são as retas, né? Tem os pontos, que são básicos, né? Os pontos são geradores de vetores, os vetores geram retas e planos. Tá? Então, aqui tem questões que envolvem retas e planos e suas respectivas interseções. Tá? Muito bem. O que eu acho importante dessa primeira unidade é que quando a gente chega na segunda, né, os elementos já têm uma abordagem geométrica. Né? Então, a gente, sei lá, na segunda unidade a gente vai trabalhar com equações desse tipo, né, e a gente vai ver que equações desse tipo, eles são geradores do plano. Então, a gente vai ver o sistema como, sei lá, interseção de planos, né? Então, a gente já vai ter uma noção, pelo menos
imaginária dos elementos que a gente está trabalhando. Bem. Ok, aí em relação às atividades avaliativas, aqui a gente já colocou, aqui eu coloquei datas que são relativamente estimadas, né? Normalmente eu sigo um pouco essas datas assim, não ao pé da letra, mas na ordem natural eu meio que gasto meu tempo, né? Isso aqui como sendo uma boa referência, né? E a maneira que eu uso, que eu tenho feito as provas, né? Que tem sido, que tem obtido mais sucesso, né? De forma geral, é utilizando a sala de aula do Google. Então eu já criei a sala, tá? Esse aí é o código da sala, então vocês podem usar qualquer conta de Gmail, né, para ter acesso à sala, né? Não necessariamente precisa ser com o e-mail cadastrado no CA, tá? Pode ser qualquer conta de Gmail. Então, pelas disciplinas que eu venho dando, né, nesse formato remoto, foi um meio, né, de eu avaliar o aluno de tal maneira que tenho tido menos dores de cabeça, praticamente nenhuma dor de cabeça, né, com a sala de aula. Então, eu acho melhor, né, já por experiência, utilizar ele. Possa ser que eu utilize, é uma probabilidade muito baixa disso acontecer, mas possa ser que eu use o multiprova, mas é muito difícil, tá? Então, pela minha experiência e, né, pelas disciplinas que eu trabalhei de maneira compartilhada, né, às vezes eles relatavam, né, que o sistema enlouqueceu, sei lá, deu problema. Comigo já aconteceu dele atualizar na hora da prova. Então, os alunos entraram com 20 minutos depois de prova. O sistema atualizou, acabou o tempo e praticamente ninguém entregou a prova, né? Então, para evitar esses problemas, o sala de aula ele é extremamente eficiente, né? Inclusive, pode-se entregar com atraso, né? Ele me avisa o horário da entrega. Ok. Então, aqui eu também coloquei o cronograma, né? Eu já fiz a divisão do cronograma, que já está na ordem mais ou menos que eu sigo para essa disciplina. E hoje a gente vai estar vendo aqui a ideia da logística da disciplina e depois vai ver um pouquinho de vetores no plano do espaço. Na verdade, a gente vai ver pontos, né? Hoje, um pouquinho dos pontos, né? Vai entrar ainda nessa ideia de vetores. É isso, as aulas serão sempre por essa sala, inclusive, tá? Essa vai ser a nossa sala oficial. Se tem uma coisa que eu esqueci de falar, o horário de atendimento, eu não coloquei nada, porque aqui eu fico à disposição, né? Vocês podem me enviar o e-mail, né? Caso alguém precise de um atendimento especial, extra, né? Aí lá a gente combina um horário e pode usar o Meet, inclusive, né? Para discutir e eu tirar as respectivas dúvidas, tá? Então aqui está em aberto, eu fico sempre à disposição, fico sempre olhando o e-mail. Também vou abrir um fórum no Cigarra e lá vocês também têm a liberdade de colocar, não necessariamente exclusivamente sobre esses assuntos, né? Se vocês tiverem qualquer outra curiosidade lá também, é um espaço aberto, né, para isso. Tá, e a gente vai encerrar a primeira unidade, né, encerra com vetores, retas e planos, essa é a ideia, né, que é mais ou menos nessa data aqui, né, 18/2. Aí depois a gente entra na parte de matrizes e sistemas, que é um pouco do que é visto no ensino médio, mas com o detalhe que a gente vai associar matrizes agora, né, quer dizer, nesse momento aqui,
já com conhecimento de vetores, então ele já vai ter uma nova cara, né? Então a matriz para a gente ela vai ser um conjunto de vetores e um sistema, né? Eu já falei disso, né? Vai ser a interseção dos planos, né? Resolver o sistema é achar a interseção dos planos. É bem interessante isso porque eu respondo já. Tem uma pergunta aqui, eu respondo já. Sim. Então, planos, eles também são determinados por vetores, né? Então, vocês vão perceber que em alguns sistemas, só em olhar para o sistema, a gente já vai saber qual é a solução dele. Talvez não saiba quais são os pontos que fazem parte da interseção, mas a gente já tem a noção, né, de como é a solução daquele sistema. E por fim, né, a gente vai ver o poder das matrizes inversas. Né? Tem, a gente pode resolver sistemas também usando matrizes inversas, não só. Né? E depois vai ver a ideia de cônicas e quádricas, né, que são alguns tipos especiais de superfícies. Também tem algumas matrizes especiais associadas a elas. Tá? Então, essa é a ideia. Eu nunca, assim, e aí respondendo aqui a pergunta da Anne, né, ela perguntou se não era interessante eu usar o Discord, né? Bom, eu não posso discordar dela, mas eu não tenho domínio, né? Eu nunca usei o Discord, eu não sei, assim, né, como... De fato, deve ser uma ferramenta interessante, né? Mas primeiro também eu tenho que ver se meu sistema... Ele... Pronto, o Telegram, eu posso usar o Telegram. Se não for ruim para vocês. Então pronto. Inclusive já colocaram aí, né, a, cadê? Tá aqui, ó. Esse aqui, né, o Telegram da turma. Isso. Ah, não, esse aqui foi o que ele fez. Tá. Depois eu entro no Telegram, o que que eu tenho aqui? Depois eu entro no Telegram e deixa eu ver, eu acho que eu tenho. É, terminar essa aula eu faço isso, tá? Eu abro aqui o Telegram e adiciono esse grupo. Ok. Deixa eu ver. Poxa, eu fechei o plano. Deixa eu abrir de novo. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Tá, então, só a questão das referências, né? Tem o livro do Lois Layton, né? Que é Cálculo com Geometria Analítica. Eu sei que ele vem, é o volume 2, tá? Seria o do cálculo 2. Então, a parte inicial desse livro aqui, primeiro ele traz sequências, né? Isso é uma coisa que não é para a gente estudar, não faz parte. E depois vem com geometria analítica. Pessoal, só um minuto.
Bom, então, vamos... alguém tem alguma dúvida em relação a... Eu acho que eu só tem uma coisa que eu esqueci de comentar aqui. O período, né, de avaliações. O período que eu digo é o tempo de prova. Né? No primeiro semestre que eu dei essa disciplina, não, que eu dei disciplinas nesse formato, eu colocava tempo de mais ou menos 3 horas. Semestre passado eu colocava, sei lá, pelo menos 24 horas, tá? Eu acho que eu vou seguir um pouco disso. Eu vou deixar... acho que um dia é suficiente, assim, para vocês se dividirem nas suas tarefas, né? E poderem responder com tranquilidade, tá? E vai ser... Lá eu coloco algumas exigências, eu acho interessante que vocês sigam, né? Por exemplo, se eu colocar lá para vocês responderem em formato de texto, então façam texto, né? Não coloque só a resposta. É o mesmo formato, né? Quem pagou comigo geometria ou análise combinatória no semestre passado, eu vou seguir a mesma ideia, tá? Vou seguir o mesmo formato. Mesmo as questões não sendo em formato de texto, né? Que a pergunta, as perguntas, sei lá, se eu pegar qualquer pergunta aqui, ó, determine o ângulo. Aí, teoricamente, você vai dar só o valor, né? Assim, se for ao pé da letra, você não precisa justificar, mas se eu colocar lá, responda na forma de texto, então explique os passos, né? Faça o texto bonitinho, que é assim que eu vejo a diferenciação de aluno por aluno. Ok. De toda forma, qualquer questionamento vocês podem fazer, tá? Que eu respondo sem problema nenhum. Né? Não lembro agora se faltou eu dizer alguma coisa. Tá, então, para esse primeiro tópico, né, a gente vai começar a comentar aqui as ideias de pontos. Né? Como é que a gente determina pontos no plano e no espaço. Né? Essa ideia da geometria analítica, né, ela mistura um pouco da ideia da geometria com álgebra. Então, a ideia é você equacionar elementos geométricos. Isso faz com que, você fazendo contas, né, você possa determinar algumas propriedades de alguns elementos geométricos, em particular ou não. Só respondendo, perguntaram sobre a frequência. Então, a frequência é em função das atividades. Todas essas aulas são registradas, são gravadas, e eu coloco playlists, né, dessas aulas. Então, se a pessoa não está presente agora, ela pode assistir a aula depois, ou seja, ela não perde informação, ela tem a mesma informação na íntegra. Então, pensando nessa perspectiva, não tem muita relevância você fazer frequência, já que a pessoa tem à disposição a hora que ela quiser assistir. Né? Eu coloco normalmente no cigarro, mas eu acho que eu vou colocar aqui também. Semestre passado eu colocava a lista tanto do cigarro quanto aqui na nossa sala virtual, né? Eu abri aqui um comunicado desse, né? E colocava lá na íntegra, né? Na íntegra não, na ordem, né? Todas as aulas que foram dadas. E no cigarro também, né? No cigarro, normalmente eu coloco referente a o tópico que eu estou dando. Então, quando você abre lá o principal, né, você vê lá só mostrar para vocês aqui rapidinho. Então, por exemplo, sei lá, vou abrir não necessariamente a nossa turma, né? Vou abrir outra turma que eu já dei aula. Então, abrindo aqui a turma de cálculo, por exemplo,
Tá aqui, ó, aula 1 já fica, né, no, sei lá, tipo feed, né, isso aqui, as informações principais, né? E fica justamente tópico a tópico, né? Quando eu entrar em limites, por exemplo, eu vou colocar as aulas aqui, nessa região. E aqui é a mesma coisa, né? Quando é aula de derivadas, aqui. Lá a mesma coisa, vai seguir a mesma ideia. Então, nossa aula, ela vai ficar aqui, ó, né? Nesse primeiro tópico aqui, que é a apresentação da disciplina e etc. Aí, por exemplo, tem uma disciplina que eu vou dividir, né? Que é essa disciplina aqui da tarde, né? Então, o Samir ele me propôs eu fazer uma inversão, né? Estou iniciando por matrizes. Então, a minha aula 1 está aqui na unidade 2, que é a parte de matrizes. Então, é cada coisa no seu quadrado, né? Cada aula eu coloco, né, no local respectivo do assunto dado. Muito bem. Tranquilo, né? Bom, então vamos começar aqui a discussão de algumas ideias, né, relativas à ponta, né, como eu já tinha comentado. Primeiro a gente vai falar do espaço cartesiano R3, tá, que é esse espaço que a gente vai trabalhar efetivamente. Tá? Aqui eu boto plano, mas o plano é um subespaço, né, do R3. Então é mais interessante falar, a partir do momento que eu falo do espaço, indiretamente eu estou falando do plano. Tá, então, o espaço cartesiano ele é o espaço descrito através dos eixos OX, aqui estou pegando dois pontos e na maneira que eu estou escrevendo aqui é como se fosse um segmento, tá? OX, OY e OZ de mesma origem, tá? A mesma origem é para facilitar a relação dos pontos e eles são 2 a 2 perpendiculares entre si. Isso aqui também é para a questão de facilitação, tá? Então, deixa eu comentar essa ideia do espaço cartesiano, que a gente chama de R3. Então, o que é o R3? Então, primeiro eu vou comentar a ideia do R2. Então, o R2 ele é o plano cartesiano. Então, são dois eixos ortogonais, né? A gente já tem essa noção. E os meus pontos, eles nada mais são do que o cruzamento de paralelas, né? Então, aqui, essa coordenada aqui, chamar esse ponto de A, também é uma nomenclatura universal para esse contexto, né? Pontos são nomeados com letra maiúscula, retas com letra minúscula, né? Então, isso aqui são as retas x, y, também tradicionais no plano cartesiano. E aqui a gente tem suas respectivas coordenadas, né? Que nada mais são do que o cruzamento aqui de paralelas traçadas em relação aos respectivos eixos, né? Então, esse ponto aqui é o x do ponto A, né? Eu vou chamar assim. Então, esse ponto aqui tem essa coordenada aqui, que é o quão ele está afastado da origem em relação a x, né? Ou seja, o meu deslocamento aqui à direita ou à esquerda, né? Ou no próprio zero. No caso aqui, eu botei um ponto deslocado à direita, ou seja, essa coordenada é positiva, né? Quem indica isso é a setinha. Né? A seta indica o crescimento. Estou colocando aqui o zero, tanto do x como no y, no ponto só. E o meu ponto ele está acima, né? O meu eixo y ele determina alturas, digamos assim. Né? Então aqui é o marco zero, abaixo são alturas negativas, acima do marco zero são alturas positivas. Então esse y aqui é o do ponto A. E é assim que a gente marca pontos.
tá? No R2, isso aqui é a estrutura do R2. Porém, o R3 entra-se um eixo a mais, tá? Bom, a gente tem o R2 à nossa disposição para gerar os desenhos, né? E a gente vai, no caso aqui, esse desenho aqui é um desenho do R3, né? Esse aqui é o próprio R3. E eu estou desenhando aqui no R2, né? Então aqui a ideia seria igual a ideia do canto da parede, né? Da, sei lá, da casa de vocês, né? Então, sei lá, imagina aqui uma porta, aqui uma janela, né? Sei lá. Pronto, isso aqui seria uma espécie de canto de parede, né? Só para a gente ter uma noção aqui do 3D. E os eixos X e Y seriam os eixos como se estivesse aqui no piso, né, da casa. E o eixo Z é o que determina as alturas, tá? Tem dois tipos de sistemas, né? Tem um sistema que o Z é esse no lugar do X, mas matematicamente falando, esse aqui é o mais tradicional. Ok, aí aqui é a mesma ideia, né? Eu pego um ponto qualquer com 3 coordenadas. Então, sei lá, eu tenho aqui uma coordenada em X, que é o deslocamento dele em relação a zero, né? A distância do zero até ele, é a primeira coordenada do ponto. A minha distância aqui do zero até o Y é a minha coordenada Y e tem a coordenada Z, que é a minha altura, né? Então, aí, depois de marcado aqui os pontos, né? Aí a gente se utiliza da mesma ferramenta que eu utilizei aqui no plano. E da mesma forma, né? Traçando paralelas. Então, aqui a gente traça, né, essas duas paralelas que eu tracei é para definir quem é o meu ponto aqui, a projeção do meu ponto aqui no plano, né? Sendo que o meu ponto tem que ter essa altura aqui. Então, vou traçar aqui mais duas paralelas, né, para a gente ter uma noção aqui, né, de onde meu ponto está. E esse aqui é meu ponto, né? Tem, sei lá, vou chamar ele também de ponto A. Vamos supor que suas coordenadas é x de A, y de A e z de A. E essa distância aqui é o x do A. Essa distância aqui é o y do A. E essa distânciazinha aqui é o z do A. Eu acho que todo mundo já deve ter visto, né, sei lá, coisas desse tipo, né? Tá aí o meu ponto em 3 dimensões. No caso, esse é o que configura o R3, né? Aí, por exemplo, só algumas informações adicionais. Aqui eu tenho 4 quadrantes, né? E aqui eu tenho octantes, né? Então, tenho 4 regiões aqui na parte positiva do Z e mais 4 regiões aqui na parte negativa do Z, tá? Que formam, de fato, os octantes. Aqui é o primeiro octante, onde todo mundo é positivo. Ok. Então, esse seria, sim, aí no caso os eixos, né? No caso, esse ponto central aqui seria o O, né? Aí eu teria aqui um X, um ponto X, né? Esse X aqui é maiúsculo, então esse eixo aqui é o que nós chamamos de eixo X. Aqui seria o meu OY, né? Meu eixo OY, né? E aqui Z, né? Aqui eu estou pegando, de fato, pontos, né? Esses x minúsculos, eles são os x, y e z minúsculos, eles são coordenadas de cada ponto. Estou pegando aqui um ponto em cada eixo só para definir as orientações. E também eles são ortogonais. Se eu tenho um sistema de eixo não ortogonal,
Aí tem um pequeno problema, né? Porque vou pegar aqui no sistema de eixo não ortogonal. Bom, então na hora de definir pontos, né? Sei lá, tem um ponto aqui, definir aqui as suas paralelas, né? Então aqui eu tenho um ângulo que não é 90 graus, né? Sei lá, um teto aqui. Então significa que no caso aqui a minha projeção, aqui a gente vai ter que utilizar cosseno e aqui seno. Quer dizer, todos os pontos agora vão possuir esses elementos aqui como coordenadas. E não ajuda muito, né? Aqui não precisa disso. Aqui basta a distância mesmo, já são suas próprias coordenadas, né? Então aqui, por isso que a gente usa o sistema ortogonal, né? Que é mais simples de trabalhar com os seus pontos, né? Bem mais simples. Tranquilo, né? Essa é a ideia do plano. Isso aí todo mundo já deve ter noção. Tá. Aí a primeira observação que eu faço é que aqui eu estou nomeando o plano π, x, y, como o plano formado, né? Não só pelos eixos, mas todos os pontos geradores desses dois. Então, esse plano aqui que eu chamei ele de o piso da casa, né? Fazendo analogia ao chão, né? Considerando isso aqui canto de parede. Então, esse plano aqui, estou fazendo aqui uma parte dele, né? Mas estou considerando o plano inteiro. Esse plano aqui a gente chama de π XY, né? É o plano aqui gerado por pontos desses dois eixos. Deixa eu ver aqui, respondendo aqui a pergunta do Gabriel. Né? Agora que eu estou vendo aqui. Ele colocou octantes porque são 8 quadrantes, né? Na verdade, a palavra quadrantes já faz referência a 4. O octante já faz referência a 8, né? Que são 8 regiões. Então, deixa eu só fazer outro desenho aqui para visualizar essa ideia. Então, tenho aqui os eixos, né? Eu vou colocar aqui desenhei aqui um plano e aqui tem 8 regiões, né? Tem essa região aqui, vou colocar aqui pontos, né, gerados acima dessa parte plana, tem pontos gerados acima dessa parte plana, pontos acima dessa e pontos acima dessa. Me dando aqui 4 regiões, né? Sendo que esses pedacinhos aqui que eu coloquei são pontos na parte positiva do Z. E para a parte negativa são mais 4, né? São os respectivos desse, né? Mas tudo para baixo. Então aqui são 8 regiões. Tá? Por isso o octante. Sim, tá, explico sim. A questão do 2 a 2, né? Essa, porque assim, para você definir um ângulo, você precisa de 2 segmentos. Né? Isso aí a gente viu em geometria. Então,
Então, por exemplo, se eu pego o eixo x e y, aqui forma-se 90 graus. Tá? Se eu pegar x e z, também aqui forma-se 90 graus. E se eu pegar o y e z, também forma-se 90 graus. Veja que para eu definir esses ângulos aqui, eu tive que pegar, dos três, eu tive que pegar 2 a 2. Né? X e z são ortogonais, y e z também são ortogonais, e z e y também são ortogonais. Por isso que a gente fala, né, eles são perpendiculares 2 a 2. Tá? Ok, então esse aqui é o nosso plano XY, né? Seria o chão. Aí, aqui seria uma espécie de uma parede. E essa parede aqui é nomeado como plano π XZ. E essa parede aqui por trás, né? Que fecha o quarto, né? Parece o quarto da barca. É o plano YZ. Aí a gente tem... É só uma observação, tá? Ok. Aqui eu já me adiantei, né, com essa ideia de espaço cartesiano, que é isso daqui, né, que eu já exibi para vocês. Mas aí depois eu defino como é que são as coordenadas. Né? Então, cada ponto P do espaço é dado pela terna, né? Terna porque são 3 dimensões. Tá? Aqui, no caso, são 3 dimensões. Aí, por exemplo, existem objetos que a gente pode trabalhar, inclusive quando a gente estuda sistemas, a gente pode trabalhar com planos ou hiperplanos. No caso, o plano, ele está aqui, ele é desenhável, digamos assim, né? Você pode esboçá-lo aqui no R3. Mas os hiperplanos não, né? Porque hiperplano é um plano em uma dimensão de ordem superior a 3. Então, você pode pegar cortes dele, mas nunca ele. E no caso a quarta dimensão, pelo menos fisicamente falando, né, considera-se como sendo o tempo, né? Mas enfim. Tá, então esse x aqui, ele é um ponto, quer dizer, ele é uma coordenada, mas ele também representa um plano, tá? Só esse númerozinho representa um plano e ele é paralelo ao plano YZ. O Y ele é paralelo ao plano XZ e o Z é o paralelo ao plano XY, desculpa. E esses três númerozinhos são chamados de coordenadas. Né? Professor, que danado foi que você leu aí? Né? Então, deixa eu decodificar a informação. É a mesma história que eu fiz aqui no plano A, ou no ponto A. Tá? Então, se eu pego, por exemplo, x igual a 2, isso aqui a gente vai ver que isso também representa uma equação de plano. Por que isso representa uma equação de plano? Porque eu estou dizendo que x é 2, simplesmente. Eu não estou dizendo quanto vale o y, nem quanto vale o z. Então, na verdade, essa equação aqui, vou chamar, sei lá, de π, eu posso escrever, né? Isso aqui a gente vai ver que isso aqui pode ser decodificado nesses pontos aqui, ó. X é 2, y é qualquer, porque aqui não está dizendo nada em relação ao y, e o z também é qualquer. Por isso que ele diz que x, né, uma coordenada só, x, determina um plano. Né? Então, se eu for representar isso aqui geometricamente, isso aqui seria exatamente isso aqui. Né? Então, eu estou dizendo que o x é 2. Imagino que esse ponto aqui é o ponto 2. O y e z aqui na equação não é dito nada. Então,
Só fazer de novo o que ele apagou. Então, significa que só isso aqui determina isso aqui. Né? Sei lá, imagine aí um pedaço de vidro. Então, esse plano aqui, x igual a 2, ele é paralelo a esse plano aqui. Que é o plano YZ. Tá. Da mesma forma, os demais, né? Se eu tiver y igual a 3, por exemplo, então isso aqui, esse plano aqui, ele é paralelo ao plano XZ, né? Ou, aqui eu troquei. Esse aqui é paralelo ao plano XZ. Se eu fosse desenhar isso aqui, né, seria, sei lá, vou fazer aqui. Seria algo assim, né? Seria só a coordenada y e só a coordenada y sendo um determinado número, significa que ali eu tenho, na verdade, um plano. Então, esse aqui é y igual a 3, e esse aqui é o nosso plano xz. Da mesma forma, se eu tiver z igual a 1, por exemplo, no caso, para cada valor de x, ele vai ser paralelo sempre a esse plano, que eu peguei um caso. Mesma coisa aqui, para cada y, ele vai gerar um plano paralelo ao plano xz. E da mesma forma, né, no caso 0YZ, seria o próprio YZ, né? Que o YZ ele é formado por justamente os pontos que tem essa cara aqui, né? É o 0YZ. Tá, e esse terceiro plano aqui, ele é paralelo ao plano XY. Né? Então, isso aqui seria né? Se eu pegar aqui z igual a 1, então, tá. Bom, aí, respondendo a pergunta aqui do Vinícius, né? Alguns comentários que eu fiz já são respostas de algumas perguntas. Então, os valores de x, y, z só dizem a distância entre os seus paralelos? Exato. Aí, por exemplo, se eu pego
ponto 2, 3 e 1, né, que no caso seria a compilação desses três planos aqui. No caso, a interseção desses três planos vai dar um ponto, e o ponto é esse, tá? Eu vou chamar aqui de B. Então, que é justamente assim como a gente traça as coordenadas, tá? Indiretamente é a interseção dos planos. Isso é em analogia a isso aqui, né? Aqui a gente é a interseção de retas, né, que me dá os pontos. Aqui, um ponto, ele na verdade, ele é a interseção de três planos. Então, só fazendo isso que eu falei, né, no caso a interseção desses três planos aqui, né, se eu fizer a interseção desse plano com esse plano e com esse plano, eu só vou ter um ponto em comum. Então, deixa eu mostrar aqui. Né, como é que vai ficar. Então, colocando aqui quem é quem, né, eu sei que aqui eu não segui bem uma escala fixa, né? Então, essa coordenada aqui seria essa coordenada 2, essa daqui seria a coordenada 3, e essa daqui seria a coordenada 1. Onde aqui eu tenho o plano z igual a 1, esse plano é o plano y igual a 2, e esse plano aqui é desculpa, o x igual a 2, né, esse plano aqui frontal, e esse plano aqui, ele é o plano y igual a 3. E a interseção desses três planos me dá esse único ponto aqui, que é o ponto, né, que eu coloquei aqui. Tranquilo, né? Essa ideia, todo mundo entendeu a extensão da analogia que a gente faz aqui, que a gente sempre fez no plano. Bom, então, na verdade, todos os pontos, né, na verdade, são estruturas desse tipo aqui que a gente faz, indiretamente. Ok. Bom, isso aqui, a gente acabou comentando um pouco disso, né? O plano XY são todos os pontos que têm esse formato, né? XY é qualquer, Z é zero, tá? Aí me dá esse plano. Ou, né, se eu escrever assim, são todos os pontos do R3 onde Z é zero. Aí me dá o plano XY. Essa daqui, isso. Mas foi isso que você não conseguiu enxergar? Por que que isso é a interseção dos planos? Tá, ok. Então é o seguinte, deixa eu... Aqui, na verdade, né, essas três arestas aqui são os eixos. Eu vou desenhar aqui os três planos fora dos eixos, tá? Vou desenhar fora dos eixos. Então, seria uma coisa assim. Tenho um plano infinito,
Esse aqui seria... Não, deixa eu primeiro desenhar e depois eu falo. Não, não é bem isso aqui não. Deixa eu ver aqui. Tá. O Vinícius colocou que entendeu, mas deixa eu só fazer aqui um desenho aqui só para, caso alguém, sei lá, reforçar a ideia, né? Então, imagine que eu tenho aqui um plano infinito, né? Esse aqui é o plano y igual, z igual a 1. Aí eu tenho outro plano aqui, também infinito, né? Aqui é a interseção desse plano y igual a 3. Né? Tenho aqui, coloquei aqui a interseção, e tenho esse plano aqui, ó. Sei lá. Vou botar o plano completo não, mas só para a gente ter uma noção. Pronto, imagine aí os três planos. Faltou só isso aqui, né? Sei lá. Sei lá. Então, imagine que esse plano aqui, né, que parece uma mesa aqui de ping-pong, é o plano Z igual a 1. Esse plano aqui, frontal, né, de frente para vocês, ó, esse plano aqui, ó, é o plano x igual a 2. E esse plano aqui, né, que é como se fosse a rede aqui da mesa de ping-pong, ó, né, a rede inclusive bem alta aqui, ó, né, e também se estendendo para a parte de baixo, é o y igual a 3. Então perceba que aqui só tem um ponto em comum de interseção. Ah, tá. É boa ideia. Então deixa eu fazer a pintura aqui. Então o plano X aqui tá aqui em amarelo, tá? Ó, aqui, ó. O plano em amarelo. Eu vou colocar só a parte que vocês conseguem enxergar, tá? Essa parte aqui, esse plano está na frente dele, né? Vocês não conseguem enxergar. Vou pegar esse segundo plano aqui como sendo, sei lá, um plano azul. Tá? E a parte visível é essa, né? Então, essa parte aqui que eu não pintei, esse plano está por cima. E eu vou colocar em vermelho aqui, esse plano aqui, ó. Então, tem uma parte aqui que está por trás do amarelo, né? Não dá para ver. E atrás do azul. Então, aqui são três planos, né? Tenho três planos aqui. Então, percebam que aqui só tem um ponto só de interseção. Né? Esse é o único ponto aqui de interseção. Esse aqui. Que é justamente esse ponto B, tá? Essas outras arestas que você está vendo aqui, né? No caso, acho que foi o Vinícius que comentou, mas de toda forma, só reforçando a ideia, são só os que estruturam, né? Aqui é só quem delimita aqui as paralelas em relação às suas coordenadas. Mas, na verdade, o que acontece é isso, né? É sempre a interseção dos três planos desse formato aqui. Tranquilo? Ok.
E o ponto O é a origem, né? Esse ponto Ozinho aqui que a gente pegou é o ponto 000. É o zero para as 3 coordenadas, tá? Ok, então né, tanto essas 2 primeiras definições e essas observações nos dão, né, os elementos mais básicos aqui que nós usamos para determinar pontos no R3. Porém, existem outras maneiras de determinar pontos no R3, tá? Nessa aula eu vou falar um pouquinho desses outros pontos, mas a gente não vai explorar muito isso durante o curso, tá? Exploraria no cálculo 2, porque cálculo 2 tem umas contas que, se você não muda de coordenadas, as contas ficam enormes, né? E algumas são travantes, assim, você praticamente não sai do canto. Quando você muda de coordenada, o que era travante sai em uma linha, muitas vezes. E os elementos que fazem parte disso, são protagonistas desse fenômeno, são os sistemas de coordenadas cilíndricas ou esféricas, né? Aí depende do tipo da superfície que a gente esteja trabalhando. Aí eu vou dizer para vocês, né, qual é a relação que existe dos dois sistemas. Esse sistema cartesiano, ele também é chamado, os de coordenadas cartesianas, também é chamado de coordenadas retangulares, né? E justamente o próprio desenho, né, ele já justifica porque são retangulares, né? De fato, né, essas projeções aqui simples, né, são sempre paralelos em relação aos eixos, né? Então, isso me dá esses formatos retangulares, né? Sei lá, em formato de paralelepípedo. Alguém colocou um link do GeoGebra. Deixa eu só ver o que tem nele. Era o que o senhor estava explicando, que fica até melhor para mexer nele, sabe? Mas vamos ver aqui o que tem. Você colocou a ferramenta. Pronto, Tá carregando, eu acho. Poxa, não prestou não, eu acho. Prestou. Pronto, é justamente isso, né? É exato essa porra, esse negócio. É justamente isso, né? Então, toda vez que a gente tem interseção de 3 planos, né, tem só um ponto aqui em comum. No caso, para as coordenadas, né? Mas a gente vai ver que, dependendo da equação, né, isso aqui é só um caso possível. Tá? Tudo bem, então, obrigado aí, né, pelo Davi, né? O Davi que mandou aqui para a gente, para auxiliar aqui na nossa visualização. Mas é isso mesmo, né? Essa é a ideia, ó. Por isso que os octantes, né? Que dá para ver as 8 regiões, né? Tá dividido. Na parte superior aqui são 4, e na parte de baixo também mais 4. Aí forma os octantes. Ele é bem sensível, né? Você mal mexe, ele... Bom, mas é isso mesmo. Tá. Sim. Sim, então a gente agora eu vou comentar a ideia das coordenadas cilíndricas, né? A eficiência dessas coordenadas é se eu for pegar pontos em superfícies de preferência cilíndricas, né? Assim, eu sei que é meio redundante, mas às vezes é a superfície que a gente tem. E traçar coordenadas retangulares nesse tipo de superfície, né, me dá equações mais trabalhosas. Então, esse sistema de coordenadas, né, depende um pouco também da superfície que a gente está trabalhando.
Então, eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa ideia, né? Como é que eu saio de um para outro e do outro para um. Então, vamos pegar aqui um sistema de eixos, né? Um espaço cartesiano. Vou abrir aqui as 3 coordenadas. Vou colocar aqui uma espécie de cilindro. Então, sei lá, vou pegar aqui pelo menos um pedaço do cilindro, né? Sei lá, é algo assim. Tá. Aí aqui no caso, se eu continuar, né, aí eu fecho o cilindro, né? Se eu continuar aqui, tanto, sei lá. Aqui também, né? Continuar aqui, aí fecha aqui o cilindro. Sei lá, algo mais ou menos assim. Todo mundo está conseguindo enxergar, né? Tá, e como é que eu defino e determino, né, pontos aqui numa superfície dessa? Bom, então, uma maneira, na verdade, a maneira, né, de determinar isso é a seguinte. Eu vou abrir aqui, vou, vou abrir só esse plano XY aqui, tá, a parte, para mostrar um detalhe para vocês. Então, sei lá, imagine que eu tenho aqui uma circunferência, tá? Sei lá, mais ou menos. E eu tenho um ponto aqui que faz parte dessa circunferência. Então, o que a gente sabe, né? Que aqui eu tenho uma distância, R, que é o raio, e esse raio eu posso projetar ele aqui no eixo X e no eixo Y. Né? Eu posso realizar essa projeção. Como é que a gente realiza essa projeção? Bom, aqui a gente tem um ângulo θ, né? Ou seja, para determinar coordenadas aqui nesse sistema, eu preciso de um raio, preciso de um ângulo e preciso de uma altura z. Isso é o que coincide com o sistema de coordenadas retangulares, né? É o z. As demais são diferentes. Se eu for fazer a objeção entre esses pontos, né, da cilíndrica para retangular, então, o que a gente sabe, né? Que esse meu x aqui, ele nada mais é do que o raio vezes o cosseno do ângulo, θ. O cosseno é a projeção no cateto que forma o ângulo θ, né? Ou seja, o adjacente, e essa projeção no cateto que não forma o ângulo, né, que a gente chama oposto, é o que a gente chama seno. Então, essa é a maneira de eu mudar de um sistema para outro, pelo menos da cartesiana para cilíndrica. Então, eu tenho aqui meu sistema XYZ, que esse está nas coordenadas cartesianas, e para mudar para o sistema cilíndrico, eu vou trocar meu x por r cosseno θ, vou trocar meu y por r seno θ, e vou trocar o meu z pelo próprio z, né, que não muda nada. Então, é aqui onde tem a mudança de um sistema para outro. Tá? É dessa maneira aqui. Que é o que está descrito aqui. São todos os pontos do R3, né, as coordenadas cilíndricas, da forma PR, θ, Z, né, tal que x, que é das coordenadas cartesianas, ele se relaciona com R com θ dessa forma, né, R cosseno θ, como eu exibi lá, o y R seno θ,
e o tamanho do meu raio, né, é a raiz disso aqui. Né? Só faltou esse detalhe. Bom, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui. O Diego, né? Você entendeu essas duas projeções que eu fiz aqui, no X e no Y? Não, tá. Então, a ideia é simples, tá? Mas eu vou exibir aqui. Eu vou pegar aqui só o primeiro quadrante. Vou pegar aqui só o primeiro quadrante. Tá aqui o primeiro quadrante de uma circunferência, por exemplo. Aí, se eu pegar qualquer ponto aqui dessa curva, né, dessa trajetória aqui, eu tenho um raio aqui. Estou supondo aqui que eu tenho uma circunferência. E esse raio eu vou chamar de R. E eu tenho duas projeções desse raio aqui. Eu posso projetar meu raio aqui na direção do X, ou então eu posso projetar meu raio aqui na direção do Y. Tá? Como é que eu projeto ele? Né? Então, eu preciso saber desse ângulo. Perceba que isso aqui é um triângulo retângulo. Tá? Toda projeção forma 90 graus. Né? Como é que eu projeto esse cara aqui? Bom, o que, que nós sabemos? Né? Eu vou chamar esse ponto aqui de P, né? E em relação às coordenadas cartesianas, eu vou chamar isso aqui x do P, isso aqui y do P. Né? Então, essa distância aqui é o x do P, tá? E essa distância aqui é o y do P. Então, se eu for fazer, por exemplo, se eu perguntar quem é o cosseno de θ, né? Aí a gente sabe que é o cateto oposto, né? Ou, desculpa, o cateto adjacente, que é o x do P, dividido pela hipotenusa, que a nossa hipotenusa é o nosso R. Né? Tá? Então, se eu passo, esse cara está dividindo o x do P. Se eu passo esse cara para o outro lado, ele vai passar multiplicando, né? Isso aí a gente já sabe. Isso aqui vai ficar R cosseno de θ, né? E no caso esse é o x do P, né? O x do ponto. Então essa projeção aqui nada mais é do que pegar o nosso raio e multiplicar pelo cosseno de θ. Tá? E perceba que o cosseno está atrelado ao cateto adjacente, né? Aquele que forma o ângulo. Esse cateto aqui é o cateto que não forma, né? Que a gente chama de adjacente. Consequentemente, isso aqui vai ser R seno θ. E é o x do ponto, ou desculpa, é o y do ponto. Tá? Então, essas duas coordenadas aqui que eu estou escrevendo são as cartesianas, né? São aquelas que são traçados pelos paralelos em relação aos eixos, né? O cruzamento aqui das paralelas em relação aos eixos. Tá? Então, essa daqui está nas cartesianas. Aí, se eu quiser mudar para as cilíndricas, né? A cilíndrica é essa, né? A altura é a mesma da cartesiana. O que muda é só a circunferência plano a plano, digamos assim. Então, o meu x é R cosseno θ, né? Meu y é R seno θ e o z é o próprio. Então, essas coordenadas são as cartesianas. São as cartesianas.
E essas coordenadas aqui são chamadas de cilíndricas. Caso... Tranquilo, né? Todo mundo em relação a esse sistema de coordenadas. Muito bem. Agora tem esse sistema de coordenadas esféricas, aí aqui já não é tão tranquilo quanto as cilíndricas, tá? Mas deixa eu exibir para vocês como é que ela funciona. Tá. Desenhar aqui tentar, né, desenhar aqui uma esfera, né, uma esfera centrada no sistema de eixos. Tá, então, deixa eu ver aqui. Desenhar até mais fino e depois eu escureço. Tá, mais ou menos assim. Deixa eu só escurecer aqui a... Ficou um pouco oval, mas acho que dá para entender a ideia. Ok. Então, se eu quiser determinar pontos de uma superfície esférica, a gente precisa determinar um raio, né, que aqui, colocar o raio aqui nessa direção, em qualquer direção, né, vou pegar aqui, então esse raio aqui a gente chama de ρ, tá? Eu tenho aqui um deslocamento angular na direção do x, que aqui a gente chama de θ. Na direção... Não, θ é aqui em z. Deixa eu só ver aqui o sistema. Φ, θ, né? Rho, Φ, θ, tá. Ok, então aqui é Rho, né? Aqui é... Esse aqui é Φ, né? Vamos supor que eu suspendi através de uma rotação aqui. Deixa eu pegar em outra direção aqui, que eu acho que fica melhor. Vou
pegar nessa direção aqui. Sei lá. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi rotacionar aqui um ângulo φ. Né? Eu tenho aqui essa distância aqui é o nosso ρ. E aqui o ângulo θ. Não sei se dá para vocês enxergarem. Né? Ρ é o tamanho, θ é esse deslocamento aqui do Z até esse ponto aqui, né? E φ é a minha abertura aqui a partir do meu eixo X. Ok, então, como é que eu faço a mudança, né, para os eixos cartesianos, né? Que aqui basta eu pegar ρ, φ e θ. Se eu disser quem é o tamanho do raio, se eu disser quanto é o deslocamento aqui, né, em torno aqui o giro aqui no plano XY, e se eu disser, né, quanto é o ângulo aqui em relação ao eixo Z, né, onde eu parar meu ponto, eu tenho o meu sistema de coordenadas. Mas aí eu quero agora mudar de um para outro. Né? Então, vamos só pegar aqui, colocar novamente aqui o plano XY, né, como auxiliar. Então, está aqui o plano XY. E no plano XY, eu tenho aqui o meu ρ com essa abertura aqui, φ. Então, primeira coisa, né? Se eu quiser aqui, né, em relação às coordenadas cartesianas, então eu vou ter que usar uma projeção semelhante ao que eu usei aqui, ó, né, essas projeções aqui. Então, fazendo isso, o que a gente vai ter aqui? Esse pedaço aqui vai ser ρ cosseno de φ, e esse pedaço aqui vai ser ρ vezes seno de φ. Ok. Tá. E essa projeção aqui, cartesiana, né? No caso, eu estou pegando aqui em linha reta. Essa projeção aqui, eu posso dizer que é ρ vezes cosseno de θ. Né? Porque esse pedaço aqui e o ρ, eles são adjacentes a θ, né? Eles formam θ. E a relação que existe entre hipotenusa e cateto adjacente é cosseno. Então, aqui eu já determinei quem era o Z. Ó. O Z já foi determinado. Tá? Então, o Z vai ficar ρ cosseno de θ. Aí, no caso, se eu quiser x, né? Então, se eu usei cosseno para essa projeção, se eu quiser essa projeção aqui, até aqui, aí vai ser o seno, né? Então, essa projeção que eu acabei de escrever é ρ vezes... vou ter que mudar isso aqui. Não vou deixar aqui. Vou fazer essa nova projeção aqui do lado. Tá. Agora, ao invés de colocar só o ρ, eu vou colocar essa projeção aqui. Vou botar até em amarelo aqui. Ó. Essa projeção aqui. Fechando aqui o triângulo retângulo. Né? Projetando aqui no plano XY. E aqui vai ficar nossa projeção, que
é o ρ seno de θ, né? Se essa projeção aqui é cosseno, então essa daqui, vou colocar aqui na frente, isso aqui vai ser ρ vezes seno de θ. Então, isso aqui que eu escrevi em amarelo é o ρ seno de θ. Tá? Isso aqui é o ρ seno de θ. Tá? E se eu for projetar isso aqui, da mesma forma que eu fiz aqui, né? Esse ângulo é φ. Se eu for projetar ρ seno aqui, vai ficar ρ vezes seno vezes o cosseno de φ. E esse aqui, ao invés de usar cosseno, eu vou usar o seno. Então, vai ficar ρ seno de θ, seno de φ. E tá aí as minhas três coordenadas. Vou só reescrever, né? Então, o meu x, y, z, né, esse ponto nas coordenadas cartesianas, vão ser escritas assim. Meu x é essa coordenada aqui, né? Então, vai ser ρ seno, cosseno de φ seno de θ, né? Deixa eu só escrever assim. Não, tá assim. Seno de θ, cosseno de φ. Essa, a minha coordenada y, né? Que é essa daqui, vai ser ρ seno de θ, seno de φ. E a coordenada z, que foi a primeira que eu encontrei, vai ser ρ cosseno de θ. Então, essa é a maneira de transformar um sistema de coordenadas cartesianas para esféricas. Então, me digam aí se está tranquilo ou se preciso reforçar alguma coisa aqui. Ok. Tá. Essencialmente, o que eu fiz aqui, nesse caso, foi projetar duas vezes, né? Foi realizar essa projeção duas vezes. A primeira projeção é do ρ aqui no plano XY e depois em cada coordenada. De fato, né? Aqui eu dei um giro, né? Ok. Eu vou deixar, vocês assistem mais uma vez, aí na quinta-feira vocês me avisam, né, se deu para esclarecer, se não eu falo novamente, né, eu procuro outra abordagem, inclusive. Não, é também o fim da aula, né, essa primeira aula de VGA, tradicionalmente é um pouco assustadora, né, pelo menos eu não vi assim manifestação de vocês, mas pelo menos nas presenciais, o pessoal diz, caramba, professor, a primeira aula é assim, como é que vai ser esse curso? Aí relaxem, porque o curso é no universo linear. Aqui eu estou falando de possibilidades de pontos. A gente pode escrever pontos em coordenadas cartesianas, em coordenadas cilíndricas, em coordenadas esféricas. A gente vai usar isso? Não, a gente não vai usar isso no curso, né? A gente vai usar as coordenadas mais simples, que são as cartesianas. Uma das razões é porque a gente está aqui no universo linear, né? A gente vai estudar pontos, retas e planos, simplesmente, né? Então, a gente não vai precisar usar
essas outras superfícies aqui. A gente não vai... Não, mas fica mesmo aqui. Essa aqui eu só estou apresentando possibilidades por hora de pontos. Aqui eu só estou dizendo como gerar pontos em cada espaço possível. Só isso. Aqui eu não estou fazendo nenhuma conta, nada, né? Não tem nenhum procedimento de... Né? E, inclusive, essas coordenadas, a gente usa as mais simples para as situações que a gente necessita, né? Então, essa situação aqui, ela não é tão interessante o uso dessas coordenadas. Aí eu pioraria as coisas. Não, álgebra linear não. Né? A pergunta do, deixa eu ver aqui, do Vinícius, né? Se estudar álgebra linear. Na verdade, álgebra linear, ele só abstrai alguns elementos. Por exemplo, a gente está estudando pontos, né? Aí vai chegar um momento que a gente vai estudar vetores. Vetores, né? Aí, por exemplo, aí eu tenho aqui as propriedades. Em álgebra linear, todo o espaço que é munido da soma e produto por escalar e que possui essas 8 propriedades são chamados espaços vetoriais. Né? Essa é a abordagem da álgebra linear. Aí, por exemplo, elementos que têm essas propriedades. Aqui tem 9 porque tem propriedade vetorial. Vetores, né? O próprio nome já diz, mas matrizes também têm essas mesmas propriedades. Ou seja, matriz se comporta como vetor. A gente também dá para observar que derivadas integrais também têm comportamento vetorial, dentre outros elementos. Tá? Essa seria, em álgebra é isso, abstrair nesse nível, né? Você procurar os operadores, as funções que têm essas propriedades vetoriais. Aqui não, a gente define o que é um vetor e já começa as suas aplicações, né? No caso, projetando e tal. Então, essa parte de VGA, ela é as mesmas ideias de álgebra linear, porém mais aplicado, né? Álgebra linear é mais abstrato. Material para leitura, pelo menos dessa parte inicial, tem o livro aquele que eu coloquei, deixa eu mostrar aqui no plano do curso, né? Não sei se você lembra, o primeiro livro do plano do curso que tem lá. Ele fala bem detalhado, assim, né? Bem cheio de desenhos e tal. Aqui eu coloquei só as definições, né? Para fazer os apontamentos aqui com vocês. Mas lá tem detalhado, né? Bate-papo lá é mais tranquilo. É o de cálculo, volume 2 isso. Ele fala de pontos primeiro, antes de falar de vetores, né, como eu faço aqui. Ok. Tá. Então, essa distância entre dois pontos, eu acho que eu vou deixar ele para o próximo encontro, tá? Para quinta-feira. Acho que a ideia mesmo desse primeiro era isso, né? Era mostrar possibilidades da gente escrever pontos no plano, ou no espaço, né? Então tem, e os tipos de coordenadas, né? As cartesianas, as cilíndricas e as esféricas. Tá ok? Tem alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta a fazer em relação ao plano, em relação a alguma coisa dessa aula? Pois tá, então, até o momento não. Ok. Então tá, só coloca aqui
coloca aqui o link do Telegram. Não, a gente vai começar com pontos. A gente... Tá. Sim, posso colocar lá. Na verdade, acho que já está, né? Que o plano está disponível. Veja se vocês conseguem olhar o plano. Se não conseguir, aí vocês me avisam que eu coloco lá. Tá? Pois tá. Então é isso. Bom, gente, grato pelo primeiro encontro, tá? E a gente segue na tranquilidade. Valeu, boa noite. Até quinta-feira.